Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, a leitura do profeta Isaías de hoje é o momento em que o rei de Judá, do Reino do Sul, na época da invasão dos assírios, lembra que primeiro houve a invasão do Reino do Norte pelos assírios, como castigo, Samaria como capital. Aqui é um dos poucos reis que foi fiéis, né? Foi fiel, um dos poucos reis que foi fiel a Deus. E quando estava sendo ameaçado de ser invadido pelos assírios pelo norte, ele, além de estar sendo ameaçado, ele estava doente. E o profeta Isaías chega e fala que ele vai morrer. E Ezequias diz: olha, eu sou um dos reis que está sendo fiel ao Senhor, que ele me dê mais tempo de vida. E Deus é tão bonzinho que acrescenta 15 anos e ainda impede que os assírios invadam o Reino do Sul. Aqui é uma confirmação do que nós falamos ontem. O que eu falei ontem sobre a oração? Que ela muda o curso da história. Ah, mas Deus não muda? Mas Deus criou o mundo já pensando nisso, não é verdade? Deus já criou o mundo contando que a oração mude o curso da história. Que quem não reza acaba se dando mal, e quem reza muda a sua história pessoal e muda a história social. Por isso tem juízo particular e juízo final. O juízo particular é a sua vida como um todo, e o final, a sua vida social, a consequência que se dá. Até hoje, como diz no filme do Padre Pio, um dos maiores milagres de São Francisco é até hoje inspirar santos sacerdotes ou religiosos, né? Por quê? Então, São Francisco já foi julgado no seu juízo particular e no juízo final, todo o bem que ele fez vai dar um galardão maior no céu ainda no juízo final, né? Então, sempre tem o juízo particular e a oração muda a sua história pessoal e a história do mundo. Olha o poder da oração, né? E aqui e ele ainda pede um sinal e Deus muda o sol, né? Dá uma mudança lá no grau do sol para mostrar que é o Senhor de tudo, o Senhor do universo, que Ele pode mudar. Ele é o Senhor da história. A história não está à deriva. Existe um princípio, meio e terá um fim, né? Guiado. Claro que dá um nó na cabeça. Como é que a história é guiada por Deus se nós temos livre-arbítrio? Como é que Deus sabe se eu vou ser salvo se eu tenho livre-arbítrio? Dá um nó, né? Deus já sabe quem está nascendo hoje, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Aí parece que é programado, porque na inteligência humana, se eu faço um robô, a única forma de eu controlá-lo é se eu já programá-lo. Como Deus é onipotente, Ele criou a gente e Ele pode criar um ser livre, mas que Ele sabe o que vai fazer. É uma coisa que dá um nó. É assim, é difícil e já deu muita discussão teológica, né? Mas o fato é que isso é doutrina da igreja. E no Evangelho, a gente vê que Jesus provoca os fariseus, sai com seus discípulos para caminhar no dia de sábado e com fome, né? Eles acabam pegando espigas para comer. E aí os fariseus, cheios, donos da lei, não se pode fazer isso no sábado. Aqui, mais uma vez, Jesus está tentando corrigir os legalistas, a questão do legalismo, a lei pela lei, né? Quando a gente vai nos locais que tem as ordens, que tem aqueles guardinhas que ficam na porta, não pode entrar ninguém, ou até... E às vezes tem situações tão dramáticas que se deveria ter uma exceção, mas não se tem. A lei pela lei deixa frio o mundo. Ontem, eu estava pensando uma coisa que eu abri a sessão, agora foi uma exceção. Eu falei o sétimo dia,
antes do evangelho. Não se pode falar, não, a intenção, depois da coleta. É proibido liturgicamente. O que é mais assim, amoroso? Deixar? Hã? Qual que é a plenitude da lei? O amor. Pelo amor de Deus. A igreja fecha às 18 horas. Aí vem o legalista fechar a igreja. Aí chega um carro que vem lá do mais longe. Apesar que a zona rural de Porá não é tão longe. Mas veio da zona rural lá de 80 quilômetros, furou o pneu. Aqui não é 18, aqui é 19 horas. Graças a Deus, tem até segurança para você ficar até 19 horas. Aí chega 19 horas ali, um carro, um senhor todo sujo, porque teve que trocar o pneu. Nossa, nós estamos vendo de longe, porque nós prometemos rezar um terço diante do Santíssimo e furou o pneu. Então fecha 19? Sim, 19. Pá! Né? Isso é a plenitude da lei? Estou cumprindo a lei. Ou, olha, fecha, mas já que vocês vieram de longe, eu posso ficar um tempo maior com você. Ou, não, eu não posso ficar, mas eu vou ligar para alguém vir aqui para fechar quando vocês forem embora. Está errado fazer isso? Não, é a regra. Nós temos a atender. Por quê? Porque a lei, na mão de alguém, dá poder. Dá poder. Quanto menos a gente consegue ser legalista, mais amoroso a gente tem. Um seminário hoje, tem uns reitores que ficam no seu escritório, no ar-condicionado, e colocam um monte de regra. Se fizer isso, bem, senão vai embora. O que acontece? Não entra nos corações, né? Não entra nos casos particulares de cada um. Você tem que acordar às 6 horas da manhã para rezar laudes. E falta 1 a 2 dias, vai embora. Não sabe se ele está passando por dificuldades, está em crise, está com problema psicológico, não sabe nada. A lei, pela lei. Né? A lei, pela lei. Então Jesus sempre... E aí, o que o legalismo gera sempre? Hipocrisia. Porque Jesus falou que quando um animal deles cai no buraco, eles pegam para não perder dinheiro, não é? A pessoa muito legalista acaba sendo hipócrita. Ou hipócrita porque uma hora ou outra ela vai cair na sua própria lei. Né? Ela vai se entrar em contradição. A plenitude da lei é o amor. E o amor é... Eu tive um professor que me falou uma coisa muito bonita. Que o santo é a pessoa mais imprevisível que existe. Porque a tendência é de pensar que o santo é o mais previsível, que ele obedece todas as leis da igreja. Não. Guardem isso. O santo é a pessoa mais imprevisível. Porque ela sempre olha com amor. Sempre olha com amor. Né? Quando a minha avó estava na UTI, era proibido entrar muito. Mas aí, como entra aquelas influências, o chefe da UTI era amigo meu desde a época de Uberlândia. Então ele permitiu minha família de entrar. Foram os momentos mais belos da minha vida. Um dos. Tenho certeza que não contaminou nenhum da UTI, né? Ah, mas não pode abrir para todo mundo. Não, mas na hora da morte, por que não pode abrir uma exceção para cada um da família entrar lá na hora da morte? Olha que negócio vai... Né? Não pode. Por que não? Né? Foi quando entrou, eu ouvi minhas tias falando, vai embora, mãe, não se apega a esse mundo, fiquei assustado, né? Achei que ia rezar para sarar. Mamãe, não se apegue, vá. O melhor que tem é o céu. Olha que coisa bela, que marca a gente. Né? Depois saíram e veio um povo chorando. Não, ela vai ficar boa. Não. Nós queremos que Deus faça a vontade dele. Né? Então, coisas belas que poderiam não acontecer pela lei.
A lei pela lei, né? A lei pela lei. E tantas outras coisas que a gente vê no dia a dia. E Jesus diz: quero misericórdia e não o sacrifício, o amor. Qual o sacrifício que Jesus está falando aqui? É o nosso ou do Antigo Testamento? Lembre-se que sacrifício para os judeus é coisas exteriores, matar animais, né? É claro que Jesus quer o nosso sacrifício unido ao altar. Esse que vocês passam todos os dias. Por isso que a Santa Missa é importante. A Santa Missa é importante. Porque você traz tudo que você sofre, se une ao sacrifício de Cristo no altar, e Ele, que é Deus, eleva o seu sacrifício ao nível de justiça. Só quem tem o mesmo nível pode levar isso. E lava as suas vestes com o sangue dele. E vocês vão ficando cada vez mais limpos, né? Puros, purificados. Então a Santa Missa tem um poder extraordinário, esse sacrifício. E depois a comunhão como ápice. Mas fica aí a dica de cada vez mais. Agora, como viver o amor junto com a lei? Tem que ter vida de oração. Tem que ter vida de oração. Não tem como você viver, por exemplo, a mulher que o marido critica que está vindo na igreja demais. Chega em mim e fala: padre, que tanto que eu posso ir na igreja? Não sei. Que tanto que você pode vir? Depende. Como assim, padre? Quantos por cento dos dias é o correto para o meu marido ficar bem? Não existe. Agora, você tem que a cada instante, com a graça de Deus, ver se aquele momento é propício ou não de vir. Se vai dar muito problema, se realmente existe uma certa razão ou não. Usar do tempo que você está em casa com qualidade. E também se você ficar em casa de bico, emburrado, vendo televisão, no celular, aí na hora que você vai para a igreja, irrita, né? Claro que irrita. Claro que irrita, né? Então, fique em casa sem celular, amando, dando carinho, dando amor, para que o máximo que você possa viver de qualidade naquele tempo, faça que quando você vier para a igreja, naquele curto tempo. Uma coisa eu digo: Santa Missa diária não deve ser abdicada, se você pode. Pode deixar o marido espernear. E a Santa Missa é uma hora por dia. Então, pode vir à Santa Missa, fazer sua adoraçãozinha, né? Agora, as reuniões, participação de pastoral, você tem que estar sempre com a mente ligada no alto. E ver se o seu filho está triste naquele momento, talvez seja melhor não vir, ou se dá para ficar com alguém. Cada momento é o amor. Você está atento ao amor e viver com qualidade, né? Então não existe uma regra pronta. Não existe uma regra pronta. Existe a regra do amor. E o amor vem de Deus, a sabedoria. Você saber decidir a cada momento. Na moral católica, nós temos a chamada epiqueia, né? Aplicar o amor no caso particular de uma lei muito genérica. Então que o Espírito Santo nos ajude a viver o amor, mesmo na lei, né? Sempre o amor, para que não sejamos um baita de um hipócrita, né? Quem é muito legalista quer poder e sempre vai se contradizer. Hipócrita, muito hipócrita. Não, nós somos do amor, que ama, que vê cada caso particular e se doa. Dá fadiga? Dá, mas a graça de Deus pode nos ajudar, principalmente com Nossa Senhora. Assim seja.